Bom dia, meus queridos alunos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, eu estou bem, graças a Deus. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, programático, que teve que ser parado, né, mas vai ter essa continuidade de forma online. Por isso eu peço a atenção de vocês, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre crônica. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação. Por exemplo, jornais, revistas, sites também, tá? Além de ter um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. E por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins em meados do século XIX. A crônica foi iniciada e desenvolvida com o caráter histórico. As crônicas históricas. Elas relatavam, desde o século XV, fatos históricos, reais ou fictícios, ou acontecimentos cotidianos, sucessão cronológica, algumas com toques de humor. Enfim, o que é uma crônica, né? Já diz a própria palavra, está falando sobre o quê? Que é um texto curto, onde tem vida curta e fala sobre o dia a dia de uma pessoa, de um lugar. Essas crônicas, elas têm também um prazo de validade. Por quê? Porque vamos dizer, né, que uma crônica, vamos supor que seja crônica jornalística, é um dos tipos de crônica, tá? A crônica jornalística, ela é feita através de um fato, uma notícia, né, do jornal. No jornal é retirado a notícia e em cima dessa notícia o cronista vai fazer o seu texto. Bom, vocês sabem que a reportagem, que a notícia, ela tem um tempo de durabilidade para ser ouvida, né? Se você pegar uma notícia de 10 anos atrás, o que isso vale no momento para você? Ou para qualquer pessoa? Nenhuma, já foi, já é passado, né? Então, o que é que tem que ser agora? Tem que ser um fato atual. Mas só que essa atualidade, né, esse prazo de ser atual, ele é muito rápido, tá? Porque mesmo que você ouça, né, no jornal, acompanhando, como vocês devem estar acompanhando, né, sobre o coronavírus, né? Uma coisa acontece e fala de manhã, não é isso? Aí chega de noite, já fala outra coisa, né? E pode ser que de madrugada, dentro dos sites, né, você tenha outra informação. Tá vendo como a validade, né, dos fatos são curtas? É bem curta, né? Então, a validade também de uma crônica, ela é curta. Ou eu falando, cara, na possibilidade de ser uma crônica jornalística. Já a narrativa, né, já não é tão assim, porque, por exemplo, são livros, né, que os cronistas escrevem e ali ficam, e você vai ler hoje, vai ler
ano que vem, ou já leram, a pessoa já leram já 2, 3, 4 anos atrás, isso não tem, não modifica, tá? Mas eu estou falando de tempo em relação à crônica jornalista, tá? Bom, aqui são alguns escritores, né, brasileiros que se destacaram como cronistas, que foram Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino. Bom, vamos ver as principais características da crônica. Ela tem uma narrativa curta, como eu já tinha falado, né? A linguagem dela é simples e coloquial. Simples e coloquial. O que é isso, professora? Simples porque não vem rebuscada, com palavras difíceis. Pode ser também usado algum tipo de palavras mais usadas oralmente, entende? E não é não está presa, né, àquela norma culta que a gente conhece, tá? Poucos personagens, se houver, né? Poucos personagens. Às vezes só tem um personagem, só ele conta a história e finaliza. Acabou. Um personagem só, tá? O espaço é reduzido, ou seja, aonde vai acontecer, né? O cenário, né? Onde acontece, o lugar é um lugar só. Pode ser dentro de um quarto, pode ser dentro de uma sala, pode ser dentro de uma igreja, ou seja, só vai acontecer em um local. Pode ser dentro até de um elevador, tá? Bom, aí que eu estava falando dos tipos de crônica. Vamos ver. Tipos de crônica. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagem, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Crônica jornalística. Mais comum das crônicas da atualidade são as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas, produzida para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Aproxima-se da crônica dissertativa. Bom, como eu falei, né, já tinha falado isso, a crônica jornalística, ela é atual, né, a marca dela, né, é a atualidade, é isso? E como eu falei, elas geralmente são tiradas de algum fato que está acontecendo ou que já está acontecendo uma notícia, numa reportagem, tá bom? E aí o cronista faz uma narrativa em cima disso. A crônica histórica, marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagem, tempo, espaço definido. Aproxima-se da crônica narrativa. A crônica histórica, ela vai contar, né, vai narrar, vai ser a narrativa mesmo. Só diferencia quando fala-se, por exemplo, de ali a crônica histórica vai falar sobre algum tipo de acontecimento histórico, tá? Por exemplo, vamos supor, né, as cartas, né, que eram escritas para Cabral sobre a história do Brasil, né? Vamos dar um exemplo. Então, o cronista, ele pode fazer uma crônica histórica, ou seja, comentando essas cartas sobre o olhar dele, tá? Sobre o olhar dele, o que ele fala, o que ele pensa sobre aquilo, sobre aquelas cartas,
tá? Isso é um exemplo que estou dando a vocês. Bom, a crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor com forma de entreter o público e, ao mesmo tempo, que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultural, economia, entre outros. Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos. Por exemplo, uma crônica jornalística e uma humorística. Bom, vocês entenderam? Então, a humorística, ela tem essa finalidade de fazer você rir, divertir, tá? E essa crônica, ela pode ser escrita, né? Por exemplo, uma crônica que seja jornalística e, ao mesmo tempo, ela seja humorística, tá bom? Então, quando você pega uma crônica, e se eu pedir para vocês analisarem a crônica, vocês vão me dizer assim, posso perguntar, me digam qual é a característica dessa crônica. Bom, aí vocês podem achar que tem uma parte que é jornalística e tem outra que é humorística, entendeu? Na mesma crônica. A crônica narrativa é um tipo de crônica que relata as ações dos personagens no tempo atual e um espaço determinado, em relação à linguagem. As crônicas narrativas possuem uma linguagem simples e direta e muitas vezes utilizam do humor para entreter os leitores. Vale lembrar que a crônica é um texto curto, onde a principal característica é relatar acontecimentos cotidianos e de forma cronológica, daí o seu nome. Então, a narrativa é praticamente, né, uma continuidade, né, dessas outras crônicas, todas elas são narrativas, na maioria das vezes. Tem umas que são mais descritivas, eu não vou falar sobre elas hoje, tá? A narrativa vai conter, né, aqueles elementos, né, que é o enredo, o foco narrativo, o personagem, o tempo, o espaço. Precisa ter isso. A outra marca também tem que ser o quê? Falar do cotidiano, tá bom? E outra coisa, tem o quê? Cronológico. O que é essa forma cronológica? Em que tempo se passa? Hoje, agora, de manhã mais cedo. Então, ela tem que mostrar essa característica, né? Em que tempo ela ocorre, tá? Bom, como vocês já estão vendo, né? A definição, a crônica literária é um comentário noticioso de fatos que vive o cotidiano, mas não visa a informação. Então, ela não tem o objetivo de informar, não é esse o objetivo. Ela tem o objetivo de entreter o leitor, tá? Pode ser uma espécie de narração de acontecimentos, uma apreciação de situações. É uma narração produzida essencialmente para a imprensa, quer para revistas ou para jornais, ou para a internet, né? Sites. Como fazer uma crônica narrativa? Para se produzir uma crônica narrativa de excelência, né, é fundamental que se tenha em mente um projeto de texto que contemple um assunto interessante do cotidiano, pelo qual seja possível realizar reflexões, críticas sociais, identificação do melhor tipo de narrador. Qual é o melhor que você acha? Eu escrevo no personagem ou eu escrevo no observador? Ou também eu escrevo no observador onisciente?
né? Narrador, observador, onisciente. Tem várias maneiras, né, de você poder narrá-lo. A determinação do cenário, do tempo da narrativa, ou seja, quando e onde as ações serão vividas e desencadeadas. E isso tem que ter, porque faz parte do quê? Faz parte da estrutura do texto, tá? Um final surpreendente. Além de escolher se a abordagem permitirá o uso do discurso humorístico para prender a atenção do leitor e tornar a leitura fluente e prazerosa. A crônica narrativa, ela tem essa característica, né, de prender a atenção do leitor, levando ele a achar engraçada a situação que aquele personagem está vivendo, tá? E aí, com isso, né, você vai chegando até o fim e lê assim, muito rapidamente, porque a leitura é prazerosa, né? Você está achando graça, você está achando, você está entretido, com aquela narrativa. E é esse o objetivo, tá? Da narração de uma crônica. Exemplos de crônica. Então eu vou ler só uma crônica, um pequenininho texto, tá? Meio intelectual, meio esquerdo. Vez por outra, indo desenvolver um filme na locadora, um filme na locadora, ou almoçar no árabe da rua de baixo, dobro uma esquina e tomo um susto. Ué, cadê o quarteirão que estava aqui? Onde na véspera havia casinhas germinadas, roseiras cuidadas por velhotas e janelas de adolescentes cheias de adesivos, há apenas uma imensa cratera cercada de tapumes. Em breve, do buraco brotará um prédio com grandes garagens e minúsculas varandas, e será batizado de Arizona Hill, ou Maison Lacroix, ou Plaza de Marbella. E isso me entristece. Não só porque ficará mais feio meu caminho até a locadora ou até o árabe na rua de baixo, mas porque é meu bairro que morre, devagarinho. Os bairros, como os homens, também têm um espírito. Às vezes, no fim da tarde, quando ouço o sino da igreja de Caibuí a badalar 6 vezes, quase acredito que estou numa cidade do interior. Aí saio para devolver os vídeos. Olho para o lado, percebo que o quarteirão desapareceu e me dou conta de que estou em São Paulo e que eu mesmo tenho minha cota de responsabilidade. Moro no 2º andar de um prédio. Ali embaixo, onde agora fica a garagem, já houve uma cratera, e antes dela o jardim de uma velhota e a janela de um adolescente, cheia de adesivos. Bom, essa crônica é jornalista, tá? Ela foi retirada de uma reportagem, tá bom? E não tem a característica, né, de humor, né? Porque ela não é narrativa nem é humorística, tá bom? Não foi colocado, poderia ter colocado, né, algum humor, mas não foi colocado. Isso aí é só para você entender que a crônica, ela é curta, tá? Você pode ver que ela é curta. E que os personagens são poucos. Que eu saiba, você tá vendo mais de um aí? Não.
O personagem que está falando aí é o narrador, é o próprio narrador, né? Então é isso. É isso que vocês estão vendo. Não é difícil, né, de entender o que é uma crônica. Agora, eu vou falar com vocês sobre o seguinte. Às vezes vocês podem pensar que a crônica é somente feita em prosa, né? Mas não é não, tá? Tem também a crônica feita em poesia, tá? E essas poesias viram até música. A crônica, gente, o que é mesmo? É falar do dia a dia, não é isso? E também o que? Colocando sempre o tempo que acontece as coisas. Então, eu não sei se vocês sabem ou se vocês conhecem ou lembram, né, se já ouviram essa música, né, que se chama Cotidiano, de Chico Buarque. Ela começa: todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Isso aqui, todo dia ela faz tudo sempre igual. O que é isso? Ó? Todo dia é o cotidiano. Me sacode às 6 horas da manhã. Então, ó, que horas é? Da manhã. Tá prestando atenção? A tia não tá com a voz muito legal hoje, não. Olha lá. Continuando, ó. Todo dia ela diz que é para me cuidar. Essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando para o jantar e me beija com a boca de café. Então, isso, ó, de manhã. Novamente, todo dia, de manhã, ela faz isso. Então, é o cotidiano desta mulher em relação ao seu marido. E aí vai. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida para levar e me calo com a boca de feijão. Bom, com a boca de feijão você já entra numa assim que já deve ter voltado para casa, né? E já está ficando no almoço, na hora do almoço, né? Bom, e aí vem 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca para beijar e me beija com a boca de paixão. Olha, gente, olha o tempo passando, ó. Chegou a noite, né? Toda noite ela diz para não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta para eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Eu quis colocar para vocês, tá? Esse tipo de característica de poesia, né? Não em prosa, a crônica em poesia, para que você visse como que não é somente em prosa, né? Nos livros. Bom, agora, gente, é o seguinte, eu vou deixar para vocês fazerem o seguinte, leia no livro de Gêneros Textuais a crônica Hierarquia, de Luiz Fernando Veríssimo, tá? Página 42 e 43, e depois faça os exercícios número 1 ao 5. Gente, faz isso para mim no caderno, tá? Tira uma foto e me manda, porque eu não vou saber que vocês fizeram, tá bom? Então tá, ó. Beijinho, até a próxima aula, tá? Gente, olha só, eu vou colocar um videozinho para vocês, só para vocês ouvirem a música, tá? E entenderem, porque eu vou trabalhar depois com outras músicas para vocês acharem, analisarem, tá bom?
o tipo da letra, tá bom? Tá, eu vou botar agora. Beijinho. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de orelha. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar. E me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de orelha. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pau. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de orelha.